atentado para aquilo que está sendo ensinado do altar para as nossas vidas. E a gente passa despercebido. Quando a gente vê, a gente já está morto espiritualmente. E, amado, como o pastor falou ontem, é muito perigoso estar morto espiritualmente. É muito perigoso. E quando Deus ele me trouxe essa palavra em Apocalipse, é porque ele me mostrou o coração de algumas pessoas, amado. O coração de algumas pessoas, de alguns jovens, de alguns adultos, sabe? E quando Deus ele mostra, quando Deus ele revela aquilo que acontece, é porque ele quer tirar a pessoa da condição que ela se encontra. E eu quero dizer que hoje é uma noite da gente despertar. É uma noite da gente avaliar a nossa própria vida. Porque o despertar não é para aquele que está lá no mundo, não. O despertar somos para nós que estamos dentro da igreja. E não estamos vivendo o propósito de Deus. Amém? E Apocalipse 2:5 ele diz assim, ó. Lembre-se de onde você caiu outra vez. A minha versão, ela é a versão viva. A Bíblia viva. Tá? Pode estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. E ela diz assim, olha. Vou repetir. Lembre-se de onde você caiu outra vez. Ou seja, ele está dizendo que você já caiu outras vezes na mesma cilada. Você já esfriou da mesma forma que hoje nós podemos estar frio. E ele diz, continua aqui, e trabalhe como você fazia no início. Caso contrário, eu tirarei o seu castiçal do lugar dele. Porém, isto de bom a seu respeito. Você detesta algumas obras, como eu também detesto. Que todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todos que forem vitoriosas, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Amado, isso é muito temeroso. Ele está dizendo, olha, lembre-se de onde você caiu, aonde você parou, aonde você estagnou, aonde você, sabe, não avançou mais. Ele está dando um alerta para as nossas vidas nessa noite. É um alerta, é um despertar. Deus ele vai chamar a nossa atenção para essas coisas, aonde eu parei, aonde eu caí. Por que as coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer na minha vida? Sabe por que eu venho para a igreja e não sinto nada? Por que eu venho para a igreja e não sinto nada? Amado, porque eu quero contar um testemunho para vocês, para nós. Um testemunho de alguém que estava morto dentro da igreja. Eu mesmo. Em 2014, eu saí por um tempo, fiquei 1 ano fora da igreja, em 2014, eu saí da igreja. Não participava mais de nada. Quando foi no meado de 2015, eu retornei para o evangelho novamente, para cá, para essa igreja. Eu retornei junto com meu esposo, porque ele não era crente, e ele resolveu aceitar Jesus por amor. Ele amou o Senhor e ele decidiu entregar a vida dele para Deus. E quando foi nessa época, eu disse, eu tenho um entendimento dentro de mim que a palavra diz assim, se você pode fazer alguma coisa para que o seu irmão não venha a pecar, faça. E eu disse assim, eu vou estar junto com ele, porque ele é uma alma preciosa para Deus. Mas o meu coração naquele momento não queria estar. Mas também eu não queria que ele se perdesse. Eu não queria ser uma pedra de tropeço para que ele não avançasse. Para que ele não fosse alcançado pelo evangelho. E eu vim para a igreja, amado. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2022 foi o ano do destravamento na minha vida. 2022, tudo que não aconteceu de 2015 a 2022 tem acontecido nesse ano.
Mas, nesse tempo que eu passei dentro da igreja, não era culpa do pastor, não era culpa do meu irmão, não era culpa das pessoas que estavam do meu lado, era minha culpa. Era eu que estava com o coração cheio, era eu que estava com o coração amargurado, era eu que não tinha humildade, era eu que não queria compromisso, era eu. O meu pastor é testemunha. Ele me chamava para ministrar e disse, não, agora não é o tempo. Por quê? Porque eu estava morta espiritualmente dentro da igreja. E eu ainda me questionava a mim mesmo, por que que todo mundo, sente e eu não estou sentindo, mas não era culpa de ninguém. Era culpa minha. Mas em 2022... no início do ano, os 7 primeiros dias do ano de 2022, que o tema foi o impacto do Espírito sobre a igreja, mudou a minha história. Eu não sei se você se lembra, eu não sei se você foi impactado por aquela palavra, mas a minha estrutura, ela mudou naquele dia. Naqueles 7 primeiros dias, por quê? Porque eu dei ouvido, eu decidi... naquele dia, dizer, eu não vou ficar para trás. Eu vou avançar. Eu vou dar ouvido para aquilo que Deus, Ele me chamou para fazer, amado. Porque eu tenho entendido que Deus, Ele me chamou para multidões. Deus, Ele me chamou para libertar e curar pessoas. E o que eu estava fazendo com os talentos que Deus tinha me entregado nas minhas mãos? Tinha enterrado. Não tinha feito nada para que o reino de Deus ele se expandisse, para que o reino de Deus crescesse, para que o impacto do Espírito também alcançasse outras pessoas. Mas por quê? Porque eu estava morta, porque eu estava adormecida. Mas por que tudo isso, amados? Porque o meu coração ele não estava alinhado com o de Deus. É a rotina do dia a dia que ela nos tira, a presença de Deus. Se a gente não separar o tempo para Deus, a nossa rotina do dia a dia, ela nos afasta de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com as rotinas do dia a dia. Elas nos afastam de Deus. A prática da leitura da Bíblia, se você não tiver constante, é também algo que te afasta da presença de Deus. É algo que te mata. Por quê? Porque você não está lendo, você não está alimentando o teu espírito. Quando você não tem desejo de vir para a igreja mais, amado. Isso é muito sério. Esse é o sinal de que a gente está morto. A frieza espiritual entrou na nossa vida. O interesse de Deus. Você não tem prazer mais de orar. Você não tem prazer mais de estar junto com os irmãos. Tudo isso, ele nos afasta de Deus. O pecado, principalmente o pecado. Não que eu vivia na prática do pecado, que eu vivesse na prática do pecado. Mas quando a gente não faz coisas que agradam ao coração de Deus, a gente se afasta de Deus e com certeza a gente está se afastando do mal, amados. Porque eu estava dentro da igreja e agia como todo mundo agia. Agia como todo mundo agia, não tinha sabedoria nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa muito dominada pela própria ira, pela minha própria ira, pela minha própria raiva. Minha não, que é do cão, né? Minha não, está queimado, né? Mas quando a gente não dá lugar ao Espírito, as outras coisas, elas dominam a nossa vida. E o diabo, ele vai investir na área em que a gente é mais fraco. Na área em que a gente sempre caiu, o diabo ele vai investir naquela área. O diabo ele não é inteligente. Porque se ele fosse inteligente, ele usava outras estratégias. Mas pode perceber que na área em que nós somos fracos é onde ele ataca sempre. E sempre na mesma área. Se você for fraco na pornografia que o diabo só vai investir. Se você for fraco para atrair a sua esposa, o seu esposo, é só nessa área que ele vai investir. Se você é fraco para mentir, mente por qualquer coisa, por qualquer besteira, por qualquer coisinha, é nessa área que o diabo vai investir. Ele não é inteligente. Inteligente é o nosso Deus, sábio é Deus.
Entendeu? Então eu tinha essas coisas e estava morto, olha, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 8 anos, amado, que, como sempre o pastor é ministrado, que já era para a gente o quê? Tá longe, tá avançando, sabe, de ter conquistado outras coisas, outras pessoas, mas quando a gente está morto espiritualmente, amado, a gente não tem forças para nada. A gente não tem forças a gente não tem vontade, a gente não tem força, e eu digo para vocês, a maioria das vezes, nesses anos, eu vim forçado. Forçado por alguém? Não. Forçado por mim mesmo a vir a submeter a minha carne a estar, mesmo não querendo. Por quê? Porque eu não queria que o Kilby se desviasse, eu não queria que a minha mãe se desviasse, eu não queria que outras pessoas... Porque, amados, o inimigo, ele é assim. Ele é assim. Ele vai nos desanimar a nossa vida, nós que estamos na igreja, para quando está perto de outras pessoas, sabe? Virem pelo seu testemunho, é aí quando a gente enfraquece, é aí que a gente desanima as outras pessoas. E eu tinha muito medo de tirar eles da presença de Deus. Eu tinha medo de tirar eles da presença de Deus. Mas eu vinha e eu chorava, porque eu chorava, mas eu não conseguia sair da posição que eu estava. Entende? Eu sentia o remorso, porque era só o remorso. Não era um arrependimento de verdade, porque o remorso, amados, ele é diferente do arrependimento. Aparentemente, eles parecem ser a mesma coisa. Mas o remorso, ele só é uma tristeza pela consequência do pecado. Apenas uma tristeza. Sabe, você pecou, você entristeceu, não porque você pecou, mas pela consequência de que ele pode ocasionar na sua vida. Mas a tristeza, ela passa. E o pecado continua da mesma forma. Volta a praticar, volta a fazer. Mas o arrependimento de verdade, um arrependimento genuíno, o arrependimento vindo da parte de Deus, ele muda o caminho, ele muda a trajetória da nossa vida, ele muda, sabe, de morte para a vida, amado. Então, que nessa noite a gente possa entender o que é o arrependimento verdadeiro. Nessa noite, Deus ele está nos chamando para um arrependimento verdadeiro. Para um arrependimento onde vai mudar a tua história. O arrependimento onde a gente vai sair dessa inércia, dessa condição de morto, para uma condição de vida. Uma condição que a gente vai avançar. Porque, como eu disse, Deus ele não está preocupado como você errou, onde você caiu, onde você parou, onde você estagnou. Deus ele só está interessado em te dar uma nova história. E nos dá uma nova história, um novo caminho. Sabe, quando há esse arrependimento de verdade, ele muda a trajetória da nossa vida. Deus, ele muda a trajetória da nossa vida, amado. Sabe, mas a gente tem que ter um arrependimento aqui no coração. Não a tristeza pelo pecado. Ai, eu pequei de novo. Esse pecar de novo quer dizer que você vai pecar de novo outra vez. Quando ele está dizendo aqui em Apocalipse, até fechei a Bíblia. E Apocalipse, ele está dizendo assim, olha. Lembre-se de onde você caiu outra vez. Lembre-se outra vez. Ou seja, está dizendo, olha, você já caiu uma, já caiu duas, já caiu três. Mas há oportunidade, há um arrependimento verdadeiro. Sabe que vai mudar o caminho. Vai mudar a história, amado. Então, quando eu estava nessa condição de morto espiritualmente, amado, nada me importava. Eu entrava e saía de dentro da igreja sem querer compromisso nenhum. Não queria. Às vezes eu saía sem ninguém até nem me ver, porque eu não queria nem falar com ninguém. Sabe, era algo dentro do meu coração que nem eu sabia explicar exatamente o que tinha. Mas eu não queria compromisso com a igreja, com as pessoas,
Sabe, eu só queria vir para a igreja, sair sem compromisso nenhum. Enquanto Deus, Ele nos chama para um relacionamento verdadeiro. Deus, Ele nos chama para intimidade. Deus, Ele nos chama para a gente ter um compromisso. E o compromisso, ele envolve tudo. Ele envolve relacionamento com a igreja, com os membros, com as pessoas. Ele envolve relacionamento com os pastores. Sabe, eu acho que os meus pastores tinham até medo de falar alguma coisa para mim. Porque, sabe quando você pisa em ovos? Muitas das vezes eu sentia eles assim. Com medo de falar, saber qual era a minha reação. Se eu ia explodir de uma hora para outra. Né? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem mudado a minha história. 2022 foi o ano da mudança na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fui impactada, sabe, por aquele mover que estava no início do ano. O impacto do Espírito sobre a igreja. E o que foi ministrado muito naquele tempo, que quando há um impacto, a estrutura ela muda. A nossa estrutura, quando o Espírito de Deus alcança a nossa vida, ele tem que mudar a nossa estrutura. Foi isso que aconteceu, amado. Ele mudou. Ele não foi mais o mesmo. A nossa estrutura, quando a gente deixa ser moldado por Deus, não é a mesma coisa. Sabe, você já começa a ver as coisas diferentes. Você começa a ver as coisas pelo lado de Deus. Você começa a ter misericórdia, você começa a ter amor de verdade. Você começa a mudar o seu jeito. Sabe? E é isso que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Ele está nos despertando para que a gente viva o sobrenatural dEle. Amém? Aleluia. Abra lá em Joel. Joel capítulo 2. Eu vou continuar lendo nessa versão porque eu achei interessante. O que diz aqui, amém? Aleluia. E amado, como eu iniciei dizendo, hoje é noite da gente avaliar a nossa vida. Amém? Ontem foi uma noite gloriosa nesse lugar. Não era a irmã Cirlete, para os dois terem faltado hoje. Sabe, ontem Deus me mostrou o coração do Juan e o coração do João Vitor. E Ele vai fazer nesses dias. Sabe, Deus vai mudar a estrutura psicológica e emocional dos dois. Em nome de Jesus. E, amado, não é só para o Juan, não é só para o João Vitor, para nós. Para todos nós que temos um coração disponível a obedecer a Ele. Sabe? E se revoltar com aquilo que a gente está vivendo. Com a frieza espiritual. Hoje é dia da gente se revoltar contra qualquer frieza espiritual na nossa vida. Sabe? Quando você está dizendo, olha, eu vim para a igreja e não sinto nada. Hoje você vai sentir, porque você vai se revoltar contra isso. Sabe? É jovem, é criança, é adulto. É para todos. É para todos nós, para a gente se revoltar hoje. É a gente se lançar diante da atmosfera desse ambiente que está nesse lugar. Amados, eu fui para aquele retiro, e quando a gente estava no retiro, aquele ambiente, aquela quadra, estava tomada pelo poder de Deus. Eu ouvi apenas as ministrações de longe e eu chorava. Eu disse para o meu esposo, eu já ouvi tanto a missionária Helena falar do testemunho dela, do testemunho de fé, mas quando ela estava testemunhando novamente ali sobre sonhos, e eu não fiquei muito no salão, porque uma hora eu estava lavando louça, outra hora eu estava sendo demônio, outra hora eu estava sendo Jesus, participando das peças. E eu estava esperando para entrar na peça, e ela ministrando sobre a fé que ela teve, a fé que mudou a vida dela, a vida da família dela. E toda vez que eu chegava ali, eu chorava com alguém que estava falando, com alguém que estava ministrando. Disse, meu Deus, eu já ouvi tanta pastora Helena falar disso, mas ela disse assim,
o meu sonho, aquilo que eu botei no papel, ele se realizou. Porque a fé, ela traz para a realidade aquilo que a gente não está vendo, mas porque a gente já está crendo, sabe, isso vai acontecer na nossa vida. E ela disse, aquilo que um dia, como eu estava também aí nessa cadeira, e quando chegou aquele sonho, e eu botei o meu sonho, a vontade que eu tinha, da minha família servir a Deus, das minhas filhas serem, sabe, todas no caminho do Senhor, se realizou, amado. Eu entrava chorando e saía chorando. Porque o poder de Deus era glorioso. Aquele retiro não foi algo pesado. Sabe, a gente entende que o mundo espiritual, no retiro, as trevas, elas vão estar trabalhando para que aquilo aconteça algo. Para que pessoas, para que mulheres desistam, para que homens desistam, para que aconteça qualquer imprevisto dele não ser realizado. Mas aquele retiro estava cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Sabe, foi glorioso, para a glória de Deus. Sabe, e desde aí, desde que eu cheguei de lá, amado, foi tudo leve. A ida aconteceu, eu fiquei pensando, estourou o cabo da vela do nosso carro. Aí eu e meu esposo falamos assim, olhamos para o outro e falamos assim, é porque Deus está nos livrando de alguma coisa. Porque se fosse outro tempo, eu já ia pensar em desistir. Não, bora voltar, que já começou a dar errado daqui, até chegar lá vai dar mais errado ainda. Só que quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda o nosso pensamento, a gente vai dizer, não, foi o agir de Deus, para que algo de ruim lá na frente poderia estar acontecendo, Ele está nos livrando. Isso é mudança de mentalidade. É porque a gente crê no nosso Redentor, porque Ele vive. Ele vive, amado. E sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E foi tudo certo, né? E desde que a gente chegou daquele lugar, mais esse tema, sabe? É porque Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente esteja numa carreira, sabe? Que o prêmio ele está lá na frente. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz assim, olha, que nós estamos correndo uma carreira. E o prêmio é a cidade celestial, amado. Então, nenhum impedimento ele vai ser pequeno para você. Vai ser grande para você, não. Ele vai ser pequeno. Você vai conseguir chegar onde chegou. Nós vamos avançar, amém? E lá em Joel diz assim. Aleluia. Versículo 12. 2:12, ele diz assim. Mas... agora, na minha versão ele diz assim, mas agora, amado, toda vez que na Bíblia tiver mais, saiba que tem algo bom para nós, amém? Toda vez que tiver mais, tem algo bom para nós, diz assim, mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entregue-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Até aí, amados. Amém? Glória a Deus por essa palavra, amados. Como eu disse no início, é momento da gente avaliar a nossa vida. Como é que eu estou? A palavra de Deus que eu li no início, ele diz assim, olha, lembre-se de onde caíste outra vez. Lembre-se. Se Ele está trazendo essa atenção para a nossa vida, é porque Ele quer mudar a nossa estrutura. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer nos tirar da condição que nós estamos, de frieza espiritual. Você pode dizer, não, mas eu não estou. Amado, toda vez que a gente estiver aqui, tiver um comando como esse, algo Deus quer mudar na sua vida. Por mais que você diga não, por mais que você diga que está tudo bem, mas Deus é quem sabe todas as coisas. Deus é quem sabe todas as coisas. Então, lá em Provérbios 4:20, ele diz assim, filho meu, atenta aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos.
Mais uma vez ele está chamando a nossa atenção, para a gente dar ouvido o que Deus quer falar conosco. Amém? E nesse livro, nessa passagem de Joel, se você for ler o capítulo 1, é praticamente um apocalipse total. É uma destruição total. Sabe, ele vem descrevendo umas pragas, aquilo que o gafanhoto ele vem fazendo, e ele cita 3 tipos de gafanhotos: o devorador, o migrador. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é no capítulo, versículo 4. Depois que o gafanhoto cortador deixou de devorar suas plantações, o gafanhoto migrador veio e comeu o que sobrou. Depois que dele veio o gafanhoto saltador e comeu o que o gafanhoto migrador deixou. E finalmente o devorador comeu o que o gafanhoto saltador deixou. Amado, ele vem descrevendo uma destruição total nessa passagem, com esses gafanhotos, né? Já não tinha mais as plantações, as vinhas, já não tinha mais as propriedades daquele povo, tudo estava sendo desolado, destruído. Sabe, quando você vê essas coisas acontecerem, Deus ele nunca vai deixar o povo dele se perder, amado. Sabe por que esse povo estava passando por tudo isso? Porque ele deixou de servir a Deus. A idolatria, ela entrou nesse povo, nesse tempo. A palavra de relata, os estudiosos dizem que foi depois que o povo veio do cativeiro, aconteceu essas coisas, essa praga. E você vê como o inimigo, ele trabalha. Sabe, estava tudo bem, o povo tinha voltado do cativeiro. E em vez deles estarem ali adorando ao Senhor, fazendo sacrifício para Deus, eles se desviaram, eles adoraram outros deuses. Né? E Deus chama a atenção desse povo dizendo: ainda há tempo. Voltem-se para Deus. Voltem-se para mim, para que eu possa mudar. Para que eu possa mudar a estrutura. Para que eu possa mudar a situação. E ele diz, continuando, ele diz assim, que naquela época era muito comum as pessoas rasgarem suas roupas, suas vestes, cobrirem de cinza, né? Dizer que estava tudo mal daquela forma deles. Deus diz, ainda traz uma advertência dizendo assim: olha, eu não quero que vocês rasguem as suas roupas, eu quero que vocês rasguem o seu coração. Isso é forte demais, né? Deus estava dizendo: olha, não precisa desse sacrifício, não. Eu só quero que você tenha um coração arrependido, um coração sincero, um coração voltado para mim. Amado, é isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Ele disse: volte-se para mim e veja se eu não mudarei o destino. Se eu não mudarei, se eu não transformarei como do jeito que está. Se eu não cessarei a praga. Amado, isso é para a gente trazer para a nossa vida. Isso é para a gente analisar como é que está a nossa vida, a nossa situação. A minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Como é que está? Não quero perguntar para ninguém, não. Eu quero que a gente avalie a nossa própria vida. Em que eu avancei em intimidade, em relacionamento com Deus? Será que se eu pedir alguma coisa a Ele, Ele vai me ouvir? Porque, amado, Deus ele só quer o nosso coração. É só isso que Deus ele quer, o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele quer o coração contrito e sincero. Um coração quebrantado, um coração sincero, um coração voltado para Ele. É isso que Deus ele quer. Sabe, eu não sei o que tem te afastado de Deus. Eu não sei. Eu não sei o que tem te afastado dessa presença gloriosa. Mas hoje é dia da gente voltar. Voltar a nossa vida. Sabe? Voltar o nosso coração para Ele. Porque muitas coisas têm tirado a presença de Deus da nossa vida. Muitas coisas. E o mundo ele vai invertir. O diabo ele vai invertir para nos tirar da presença dEle. Para trazer a frieza espiritual, para dizer não vale a pena todos os dias lá na igreja.
Amado, a nossa recompensa ela não está nesse mundo. De certo que nós vamos viver o melhor, como diz a palavra. Mas a nossa recompensa é morar na cidade celestial. A nossa recompensa é morar com Deus. Amados, a gente tem que se atentar para aquilo que Deus ele tem falado. Sabe, não é para meter medo, não. É para a gente despertar da onde a gente está, da condição que a gente se encontra. É para a gente despertar. Deus tem nos chamado para esse tempo. Para que você não fique para trás. Para que, como eu disse numa ministração, que eu decidi não ficar mais para trás. Eu não quero mais, eu quero avançar. Eu quero estar no propósito. Eu quero estar junto daquilo que está sendo, sabe, ministrado aqui no altar. Eu quero estar debaixo da bênção, debaixo da proteção do Senhor. Amado, Deus vai continuar nos chamando, está nos chamando para perto, para ter intimidade, sabe, para sentir o amor dele verdadeiro. Sabe, quando a gente não vem para a igreja, eu falo isso porque eu já passei muito tempo fora da igreja. Sabe, não é a mesma coisa quando você retorna. Sabe, parece que você está indiferente. Parece que você está aqui, mas não está. Teu corpo está, mas a tua mente está longe. Amado, Deus, Ele quer e está nos chamando para perto nessa noite. Gostaria que você abrisse lá em Atos 3. Eu quero dizer também algo para você começar a aquecer o teu coração. Começa a aquecer o teu coração, que esses dias vão ser dias decisivos para as nossas vidas. Deus vai fazer, amado, o novo de novo na nossa vida. Atente para isso, aqueça o teu coração. Aquece o teu coração. Não deixa nada roubar a tua bênção, amado. Não deixa, não permita. Sabe que nada roube a sua bênção. A bênção é nossa. É para nós que somos filhos. Aleluia. Em Atos 3 diz assim. 3:19. Aleluia. Aquece o teu coração, amado. Aquece o teu coração. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz aqui. Na minha versão ela diz assim: agora mudem de ideia e de atitude para com Deus. Aleluia. Vou repetir. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar o pecado de todos e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhe novamente Jesus, o Cristo. Aleluia. Agora, amado, mudem de atitude. Sabe, é tempo da gente mudar a nossa mentalidade. Eu gosto de pregar sobre mente, né? Porque a mente é algo que transforma o ambiente. A mente, ela transforma qualquer atmosfera, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar. E, amado, quando a gente muda, sabe o que é triste, é a alegria, vê como é, vê um ambiente triste, tenebroso, e vê um ambiente de alegria. Né? É isso que Deus ele faz, é isso que Deus ele transforma. Ele transforma trevas em luz. Aleluia. É isso que Deus ele quer fazer com as nossas vidas, amado. Gostaria que você abrisse lá em Ezequiel. Aleluia. Aleluia. Amado, eu não sei onde você parou, onde você caiu. Ezequiel.
onde você parou, onde você caiu. Mas existem muitas coisas que estão roubando a nossa paz. Sabe, Deus nessa noite, Ele quer dar alívio ao teu coração e ao meu coração. Ele quer mudar a estrutura da nossa vida. Ele quer mudar a estrutura do nosso coração. Ele quer mudar os nossos caminhos, as nossas rotas. Sabe, Deus quer ter um encontro verdadeiro comigo e com você, amado. Deus quer ter um encontro verdadeiro comigo e com você. Mas é necessário uma atitude. É necessário o meu coração, ele está, sabe, voltado para as coisas de Deus. Para que ele possa realizar. Para que ele possa fazer o desejo do teu coração. Para que ele possa fazer, amado, o meu e o teu coração, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar sarado. O meu e o teu coração, amados. Aleluia. Diz assim, olha. Eu gosto muito desse texto. Que eu gostaria nessa noite que a gente avaliasse a nossa vida. Pensando nesse texto. Ezequiel, ele teve uma visão de um vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que ele foi levado àquele lugar, aquele vale, onde só existiam ossos secos. Sequíssimos, em algumas versões ele diz sequíssimos. Ossos. E quando eu estava estudando para ministrar, e me veio essa passagem da Bíblia, eu disse, meu Deus, existem pessoas dentro da igreja dessa forma, sequíssimos, sem carne, sem vida, dentro de uma igreja, amado, onde é o lugar para a gente estar transbordando da presença de Deus. E, amado, e é o pecado que nos afastam dessa presença de Deus. Mas nessa noite, Deus vai mudar, assim como ele fez com Ezequiel nesse vale de ossos secos. Assim como ele fez com Ezequiel. Amém? Diz assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, misericórdia. Todos eles estavam sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Aleluia. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos. Diga-lhe os seguintes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Gostaria que você, junto comigo, pudesse contemplar esse vale de ossos secos. Gostaria que, junto comigo, você analisasse a sua vida lá no íntimo do teu coração. Olha os ossos olha os vales de ossos secos. Está seco, sem vida, sequíssimos. Olhe para a sua vida. Como é que ela está agora? Será que ela está seca? Será que ela está sem vida? Será que esse vale está fazendo algum sentido para você nessa noite? Será que você tem perdido a vontade de estar na casa do Pai? Será que você tem dormido, adormecido? Será que você está frio? Comece a olhar para esse vale de ossos secos. Comece a olhar para esse vale de ossos secos. Será que a sua vida está produzindo alguma coisa? Como é que você está por dentro? Como é que você está no relacionamento com Deus? Será que você está íntimo, está perto? Será que você está com vida? Será que você tem desejo de estar junto com o Pai?
Ou será que as aflições do mundo, os problemas, as dificuldades, ela tem te tornado seco dessa forma? Ela tem te afastado? Será que o problema ele tem sido maior que Deus na sua vida? Aleluia. Como é que está o teu coração? Será que ele está seco? Será que o teu coração está endurecido? Será que o teu coração está fechado para as coisas de Deus? Como é que está o teu coração? Será que o teu coração está em trevas? Será que o teu coração tem ódio? Será que o teu coração ele tem raiva? Será que o teu coração está seco como esse osso que está nesse vale? Será que você está nesse vale de ossos secos? Como é que você está? Mas há esperança, amado. Há esperança para a árvore cortada, como diz a letra daquela canção. Há esperança para nós, para as nossas vidas. A palavra de Deus nos tem um alerta para hoje. Desperta, tu que dormes. Voltem-se para Deus. Volte para o caminho. Volte ao primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu e volte às primeiras obras. Volte como no início da caminhada. Quando tudo era fogo, quando tudo era prazer na presença de Deus. Quando o seu coração ardia por almas, por pessoas. Como é que está o teu coração? Deus, Ele quer que Ele rasgue todas as coisas velhas do teu coração. Porque Ele quer fazer novo de novo todas as coisas. Não importa o teu passado, não importa onde você caiu, não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade. Não importa onde você dormiu, não importa onde você parou, onde você caiu. Ei, Deus não quer que você fique como você está. Há esperança para esse vale de ossos secos. Ele diz, Ezequiel profetiza. Ele diz, Ezequiel fale a esses ossos. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Continue de olhos fechados. Continue nesse vale de ossos secos. Aleluia. Passe os seus olhos por esse vale. A palavra de Deus diz que ele é grande e tinha milhares de milhões de ossos secos naquele lugar. Aleluia. Analise onde você caiu. Analise onde você está nesse momento. Qual é a condição da tua vida e do teu coração nesse momento? Deus, Ele te chama para perto. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Profetize a esses ossos secos. Farei da vida. Farei vida entrar novamente neles, diz o Senhor. Profetiza onde você caiu. Que você não vai ser forte onde você caiu. Que você não vai cair mais onde você caía. É momento da gente profetizar. É momento da gente voltar para Deus. É momento da gente estar no caminho de novo com Ele. Porque nessa noite Deus pega pela tua mão para te conduzir às águas tranquilas. Para te conduzir de volta ao caminho seguro. Deus, Ele te chama pelo teu nome. Deus, Ele te chama pelo teu nome. Profetiza a vida. Profetiza a vida onde você não está vendo vida. Aleluia.
Profetiza nessa noite vida. Aleluia. 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 E Ezequiel começou a profetizar vida naquele lugar. Ezequiel começou a profetizar vida naquele lugar. E a palavra de Deus diz que os ossos foram começando a se juntar. E houve um barulho naquele lugar. E houve um barulho naquele lugar. Porque Deus estava juntando. Deus estava dando vida. Deus estava voltando aqueles ossos para a vida. Ezequiel profetizou e houve vida. Começa a dizer para a sua frieza espiritual: eu tenho vida, eu tenho vida. Sabe onde você caiu? No pecado que te consumia? Diga para o seu pecado: eu tenho vida. Eu tenho vida. Começa a profetizar. Ressuscita. Aleluia. Ó terra que está ressuscita, Jesus, ó terra que está Aleluia. Eu respondi, o soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a estes ossos: farei a vida entrar novamente neles. Colocarei tendões, músculo, carne, peles. Depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse essas palavras que ele me ordenara. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho entrando, barulho de ossos batendo uns nos outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculo de carne. E depois, apesar disso, ainda não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho de homem, profetiza ao Espírito e diga: assim diz o Senhor, o soberano, o Espírito venha dos quatro cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Aleluia. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito levantou-se. E eram muitos, tantos que eu não podia formar o exército. Depois disso o Senhor disse: filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo: nós não somos, passamos de ossos secos. Já não temos mais esperança. Por isso Ezequiel anuncia ao meu povo: assim diz o Senhor, o meu povo abriu a sepultura do exílio, o povo de Israel. Farei vocês se levantarem, elevarei o meu povo de volta a Israel.
quando abrir as sepulturas e eu fizer sair, finalmente o meu povo saberão que eu sou o Senhor. Eu colocarei o meu Espírito em vocês, e assim vocês voltarão a viver. Aleluia! Volte a viver nessa noite, amado. Volte ao primeiro amor. Volte à primeira obra. Volte como no início. Nada é impossível para Deus. Desperta, tu que dorme. Desperta. Saia da condição que você se encontra, porque Deus quer fazer muito mais. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito. Filho do homem, muda a história com tua boca, profetiza. Venha Espírito, haja palavra. Ressuscita! Ó terra que estava morta, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. Posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia, 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 amado. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Volte-se para Deus de todo o teu coração. Volte-se para Deus de toda a tua alma. Nunca duvide no teu coração daquilo que Deus Ele pode fazer. Se você creu, se você colocou nas mãos de Deus, creia até o fim. Não importa se a situação está dizendo ao contrário, não importa se a situação está maior daquilo que você está vendo, mas se você colocou na mão de Deus, volte para Ele, que Ele fará o desejo do teu coração se realizar. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus remove a mim. Derrame-se na presença do Senhor. Não deixe o seu pecado, o seu problema, a sua frieza, nesse momento ele ser maior do que a presença de Deus nesse lugar. Grite desesperado por Deus. Grite desesperado pela presença dEle. Chore, se derrame. Transforma Não saia da mesma forma que você entrou. Não saia da mesma forma. Me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra. Muda a minha
transforma a minha vida. Me toca nessa. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Vamos declarar isso com fé. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removiu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Agora! Isso! Transforma, Deus! Me toca nessa hora. Remove a minha pedra. Muda! A igreja remove a minha pedra. Tu és a própria vida, a força que há. Que me ergue. Remove a minha pedra. Muda a minha história. Receba a mudança na sua vida. Me toca nessa hora. Me chama para fora e remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Tu tens o poder, Jesus, de ressuscitar, de dar vida, de dar a vida. Tu és a própria vida, Jesus. Nós cremos nisso, Espírito Santo. Tu és a própria vida. O Espírito de Deus está aqui, querido. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a vida. Onde o Espírito de Deus passa, Ele ressuscita, vai transformando sequidão em fonte de água viva. Vai transformando morte em vida. Sabe, querido, eu não tenho dúvidas do poder de Deus. Deus, Ele faz. Mas é como Deus tem ministrado ao nosso coração. Deus quer transformar, sabe, querido, sequidão em vida. Mas é necessário profetizar. Profetiza, querido. Profetiza a vida. Profetiza a vida sobre o vale de ossos secos. Profetiza a vida sobre o vale de ossos secos, em nome de Jesus. Deus, Ele muda a tua ótica agora. Aquilo que era para o teu desespero será o teu hino de vitória. Aquilo que te roubava a tua paz será o motivo do teu testemunho, no nome de Jesus. Profetiza a vida sobre os ossos secos, querido. Profetiza a vida sobre os ossos secos. 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 Profetiza a vida. E profetiza a vida sobre os ossos secos. E profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. E profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Profetiza a vida sobre os ossos secos. No fim dos tempos se levantará um grande exército para lutar. Nasceu pra guerra e não pra descansar. O meu descanso está em teu altar. No fim dos tempos se levantará um grande exército para lutar. Nasceu pra guerra. O meu descanso está no teu altar. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Profetiza. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza. Somente a igreja profetiza a vida sobre. Profetiza a vida.
Aleluia. Profetiza a vida, irmãos, sobre o vale de ossos secos. Amém. Eita, meu pai. Você pode sentar. É o segundo dia, já estou sem voz. Tomar um melzinho com copaíba, né? Glória a Deus. Irmãos, que bênção, que poderoso. Profetiza a vida, irmãos, sobre aquilo que está morto, né? Eu quero dizer para você que você não vai vencer aquilo que é a morte na sua vida falando o que está acontecendo. Você vai ver o quadro mudar profetizando vida. Amém? Você não vai apenas... claro que a gente precisa expor diante de Deus o que nós estamos vivendo. Mas mais do que expor o que nós estamos vivendo, aleluia, amém. E essa palavra profetizar, querido, ela é tão poderosa, porque um profeta, ele é um mensageiro de Deus. E a Bíblia fala que ele nos constitui o profeta às nações. Amém? E você é um profeta dentro da sua casa. Você é um profeta dentro do teu trabalho. Você é um profeta, irmão de Deus. Então, amados, amanhã é o nosso terceiro dia. Né? O nosso terceiro dia será sobrenatural o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar ao nosso coração. Então, não falte, os irmãos que não vieram hoje, né? Mande uma mensagem para ele, você mesmo, se é alguém da sua célula, incentive o irmão a estar amanhã. Do dia 1º ao dia 7, nós vamos estar aqui, sabe? Do dia 7, né, começamos ontem, até 13, 14, nós vamos estar aqui, declarando essa vida, amém? Essa realidade do céu na nossa vida. Fique de pé, deixa eu orar por você. Levante sua mão em direção à casa da irmã Iva. Meu Deus, nós queremos ordenar ali onde a irmã Iva está, na sua casa. Saúde, volte ao normal. Meu Pai, tudo que está tentando deixar a tua filha enferma, nós ordenamos, enfermidade vai embora. Todo mal-estar físico, meu Deus, todo desequilíbrio, meu Pai sanguíneo, meu Pai no emocional, tudo que te está afligindo, afetando o seu corpo, nós declaramos a cura agora. Nós declaramos pressão baixa, mal-estar vai embora, dor na cabeça, dor no corpo, Pai, tudo aquilo que está tirando a paz da tua filha, roubando a saúde dela, nós declaramos saúde, volte a normal. Em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos no nome do teu filho Jesus, corpo, fica curado. Aonde a tua filha está, meu Deus, que ela receba o toque do Senhor agora, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, todo mal sendo expelido pelo seu corpo, através do suor, meu Deus, automaticamente a cura do Senhor brotando no seu corpo, em nome de Jesus, nós cremos e profetizamos, e eu oro, meu Pai, se tem alguém também sentindo mal, sentindo enfermidade no seu corpo, durante, meu Pai, esses 7 dias, meu Pai, em nome de Jesus, não deixe ninguém parar por conta disso. Mas eu ordeno, meu Pai, a cura do Senhor. Eu declaro a cura. Meu Pai, que todo levante do inimigo seja neutralizado agora. Para querer trazer desânimo, para querer trazer desistência, para querer trazer vergonha no meio da família. Eu ordeno a todo falso valente seja neutralizado agora. No nome de Jesus, e nós declaramos, Pai, o que a Bíblia fala, que Satanás pode vir por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Porque maior é o que está em nós do que o que habita no mundo. O teu poder é maior. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir. Porque, meu Deus, ainda que a guerra se estoure contra nós, mal nenhum vamos sofrer, porque tu estás conosco, meu Pai. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da tua vida você verá a bondade de Deus
te cercando, Pai, trazendo provisão sobre a tua vida, trazendo cura, refrigério. Em nome de Jesus, nós declaramos, eu declaro essa palavra operando, meu Pai, na vida do teu povo. Os que não vieram hoje também, meu Pai, estejam nos seus lares sendo abençoados no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Não saia sem falar com seus irmãos. Amém.